Pare de se iludir. Homens e mulheres são diferentes. A forma de pensar, a forma de ver. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês algumas coisas que homens são bem diferentes de mulheres. Coisas que ninguém falaram pra gente, que ninguém disse. E eu vou falar pra vocês nesse vídeo. Hey pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Já se inscreva e deixe o seu like. O que ninguém te falou sobre os homens, nesse vídeo eu vou te contar. Primeira coisa. Homem não demonstra o que sente com palavras, mas com atitudes. Se ele diz que te ama, blá, 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 mas as atitudes demonstram tudo ao contrário, não acredite. Porque ele pode falar que te ama, que te daria um mundo, que faria de tudo por você, mas as atitudes dizem totalmente ao contrário. Não te dá valor, não liga pra você, não se importa com o que você sente. Se você fala uma coisa, você fala o que é importante pra você, ele não tá nem aí. Ele faz totalmente oposto daquilo que você falou, não se importa com você. Não acredite nisso aqui não. Já ouviu aquela expressão? Já ouviu aquela expressão? Até papagaio fala. É isso. Não adianta nada alguém que fala pra você que te ama, que te admira, que isso, que aquilo, e não faz nada. Então, não acredite em palavras. É muito fácil a mulher acreditar pelo que ouve. Se iludir pelo que ouve, pelo eu te amo, pelo eu faço isso, faço aquilo. E principalmente quando está se conhecendo, é muito comum isso, falar, ele falou isso aqui. Mas as palavras têm que ser confrontadas com as atitudes. Então, se vocês estão se conhecendo e ele fala uma coisa e no decorrer, né, do relacionamento, dos encontros, do conhecimento, você vê que não é nada daquilo, não acredite não, porque ele pode falar muito que, eu sofri muito, aconteceu isso, eu sou coitadinho. Já vai uma dica, não se ilude com quem se faz de coitadinho não, tá? Então, não acredite, sabe? Ouça, entenda o que falou, mas não acredite, não coloque 100% confiança no que ele falou. O que vale muito mais são as atitudes do que as palavras. Se atente nisso. 2. Os homens veem as coisas de forma diferente das mulheres. É muito comum a gente pensar, ele deve pensar isso de mim, deve pensar nessa situação aqui, deve estar pensando assim, porque a tendência é a gente ver, né, é pensar que o outro vê como nós. Só que é importante a gente estudar, entender um pouco de como cada um funciona. Geralmente, a forma como a gente vê algo é bem diferente da forma como eles veem, né? Então, não se iluda pensando que é igual, que somos iguais, que tudo é igual. Não é igual. O corpo é diferente. O corpo já deveria, né? Já deveria ser um sinal, sei que é diferente. A mente, a forma de pensar é diferente. Tudo é diferente. Então, a gente se ilude muito quando a gente pensa, ah, ele gosta disso. Porque muitas das vezes a gente se baseia por nós. Eu ia gostar de que ele fizesse isso. Então, a gente pensa, então ele vai gostar. Essa situação eu vejo dessa forma. Então, é algo que a gente tem que entender que somos diferentes, né? Então, não pense assim que tudo, né, ele vê da mesma forma que você vê, sente da mesma forma que você sente. Não, porque é diferente. A forma de ver é tudo uma criação, tudo é de forma diferente. Então, um não é igual ao outro. Então, já tenha isso em mente que um é diferente do outro. Nós somos diferentes deles. Partindo desse princípio, muita coisa você vai entender, né? Por exemplo, quando a gente está, né, uma mulher está conversando com a outra amiga, a gente quer falar de detalhes, né? Detalhes, como que foi. E geralmente eles são mais práticos. Aconteceu isso e acabou. Então, só aí a gente já vê como é diferente, não é igual, né? Então, é muito importante você entender isso, que as formas, muitas das vezes ele vai reagir de uma forma bem diferente do que você. Nossa, eu não reagiria assim, eu não pensaria assim. Mas é normal, porque somos diferentes e ponto. Terceiro ponto. Ficada é ficada. Ficou, acabou. Nos dias atuais a gente vê muitas mulheres levantando bandeiras de, né, o homem faz, vou fazer também, vou ficar, não vou me apegar, enfim, né. Mas a verdade é que eles são diferentes de nós. E já ouvi muito se falar, né, de, a mulher ficou com o cara e espera a ligação do dia seguinte. Já ouvi falar dessas coisas, porque não sou assim. Então, né, quando se fica, né, você se permite ficar, se permite deixar ele usar você,
Enfim, permite ele te tocar, te beijar. Pra ele foi só aquilo. Muitas das vezes você já se apaixonou e pensa, ah, ele já me ama, aquela coisa toda, mas pra ele, os homens sabem separar muito bem. Isso. Ficar é ficar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por isso que é importante a mulher se resguardar muito mais, se guardar. Porque se ela permite que ele fique com ela, ele vai ela vai, né? Fica com ele uma noite, enfim. Aí ela já se apega com ele e ele sabe bem separar aquilo. Gostei de você, quis ficar com você, foi um momento bom, acabou. Se eu quiser ficar com você de novo, eu te ligo. Infelizmente é assim, gente. Infelizmente, ou sei lá, é assim, né? Então, se você não quer se sentir usada, não fique. Não se iluda com, ai, vou ficar, sabe, vou ficar e ele vai se apaixonar. Aquela coisa romântica, aquela coisa de filmes de a gente fica, e num dia, num belo dia, ele resolve pedir namoro, em casamento, que eu sou a mulher da vida dele, geralmente na vida real não é assim, não. Procura entender um pouquinho como que funciona realmente a mente masculina. Se você é uma mulher que se considera uma mulher, vamos dizer, conservadora, que não quer, né, não se rebaixa a esse nível de ficar, porque geralmente não vai pedir namoro não, tá? Então, se valorize, se respeite, não permita ele ficar te tocando, passando a mão, beijando, arrancando beijos de você, passando uma noite com você, né? Porque homens sabem muito bem separar as coisas, mulheres não, porque entende um pouco como que é a mente do homem, né? Já ouvi falar que a mente do homem é definida como caixinhas. Cada problema, cada situação está numa caixinha. Quando ele quer resolver, ele tira aquela caixinha, resolve, acabou. A mulher, uma coisa está ligada com a outra, se ela está estressada por causa de uma coisa, já acabou o dia dela, aí reflete em uma coisa, reflete em outra. E se ela ficou com o cara e já pensa que tá apaixonado, já acontece várias coisas. O organismo de um é diferente do outro, a mente de um é diferente do outro, o corpo de um é diferente do outro, enfim, a forma de criação é diferente, tudo é diferente, gente. Então, não acredite nisso não, tá? Pode falar que ama, que tá apaixonado, aquela coisa toda, só isso aqui. Mas depois foi lá, conseguiu o que queria, é diferente. Porque pra ele foi só uma ficada, foi só aquilo, foi só um momento bom, gostoso, você fez porque quis e muitas vezes... Ah, então, o melhor é você se resguardar. E não perder tempo com homens que só querem ficar, só querem. Não perca tempo, não. Já ouvi mulheres se rebaixando a isso, vou ficar pra não perder depois. Vamos dizer, eu tô aqui embaixo e depois sobe o nível de namorada tudo mais. Não dá certo, não, tá? Pode até acontecer, mas não é bacana, já perdeu todo o respeito, já conseguiu de forma bem fácil o que ele queria, né? Então se resguarde, se preserve e aprenda que pra eles ficar é igual ficar, ele não tá apaixonado por você, não tem essas coisas românticas de filme. Não, não é como a mulher pensa. 4. Eles são mais razão do que emoção. Geralmente a mulher tende a ser mais emoção, romantizar, aquela coisa toda, né? Mas na vida real geralmente não é assim, não. E os filmes, a criação da gente, né? Nos ilude muito. Nos ilude muito, trabalha muito com esse lado emotivo, naquele homem todo romântico. Não que não possa existir homens românticos, sim, existem, mas eles são muito mais práticos, muito mais racionais. É isso e aquilo, entendeu? Mulher é muito mais complicadinha, muito mais emocional, sabe? Então, aprenda. Eles são mais racionais, mais práticos, né? E a gente tende a fantasiar aquela coisa toda, aquela coisa romântica. Todo dia primeiro do mês, ele vai lembrar de mandar um buquê de flores pra mim, aquela coisa toda, sabe? Então, eles são mais práticos, menos emoção e mais razão. E vou te dizer uma coisa, isso é bom. Isso é bom eles ter essa parte mais racional. Porque imagina dois super emotivos. Em um momento de situação que você está abalada, por exemplo, se tem um homem ali mais racional, é muito bom. Te dá uma estabilidade, te dá uma segurança, sabe? Então é muito importante, é muito legal isso. Então aprenda a apreciar também. E essa parte que eles são mais racionais, mais práticos com as coisas. Então é um porto seguro, né? Uma forma de te passar segurança, de passar confiança. Quando você, mulher, passa por muitas coisas, é muito instável, né? Os hormônios, por exemplo, muda o tempo todo, tá aqui em cima, tá aqui embaixo, tá, sabe? Ao longo do mês, por exemplo. Então afeta muitas emoções. Então ele é mais estável, mais prático, mais racional. Então traz pra gente essa, essa estabilidade em meio a esse turbilhão de emoções, por exemplo. Então isso é muito bom. E por último, são de poucas palavras. Geralmente não vão ficar contando detalhes ou ficar perguntando, né? Não vão ficar perguntando detalhes. Então, a menos que você fale, que você pergunte, que você diga. É diferente, né? Quando
Eu, por exemplo, pergunto muito ao meu marido: "Como que foi? Mas você falou o quê? Mas respondeu o quê?". Pergunto detalhes, porque eles, assim, não se atentam a isso, entendeu. Então, agora, quando você tá conversando com uma mulher, você conta detalhes. Ela quer saber: "Mas e aí? Mas como reagiu? Mas o que aconteceu?", sabe. Então é bem diferente, né. Eles geralmente não têm muita paciência, muitos, não têm muita paciência de ouvir a mulher, então quer que resume, não quer muitos detalhes. Hoje, por exemplo, isso pode ser treinável, né. Ele não vai ser igual uma mulher, mas, por exemplo, meu marido às vezes fala, eu falo uma coisa, ele fala: "Ah, me conta detalhes", né. Mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não, se a gente fala muito, 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 perde muito foco, não tem muita paciência, então é algo assim, que é bem diferente da gente. A gente gosta de detalhes, aquela coisa toda muito, eles são mais práticos, né, temos que ser mais objetivos em muitas coisas, mas é bem diferente, né. Tá aí uma diferença que eles são de poucas palavras. Tem estudos aí que falam, que eles falam, ai, não lembro a quantidade, mas as mulheres falam muito mais, né, então imagina, bem diferente. E finalizo esse vídeo convidando você a entender um pouco mais, né? É importante tanto homens entenderem que mulheres funcionam de uma forma diferente deles, quanto mulheres entender, né, que homens funcionam de forma diferente. É importante, hoje em dia nós estamos, né, na geração, né, que tem muita informação, muito conhecimento, tem internet, tem especialista disso, disso, aquilo, né? Então é muito importante até para você se relacionar, né? Porque para você se relacionar, você mulher se relaciona com um homem se relaciona com uma mulher. Importante entender um pouco das diferenças, né? Que nós passamos por diferenças, por, como eu falei, da questão hormonal, que homens não passam, né? Então é importante ele, por exemplo, entender um pouquinho disso. Né? E é importante também entender um pouco que eles são mais práticos, mais racionais, as coisas são bem separadinhas pra gente, tudo junto, tudo aqueles, sabe, aqueles fios embolados. Então, assim, convido você a entender um pouquinho mais, né? E não ficar no eu acho isso, aquela influenciadora falou que eu tenho que fazer assim, fazer daquela forma, e ele é assim, homem é assim, aquela coisa toda. Procure se aprofundar um pouquinho, entender um pouquinho, porque quando você entende um pouquinho como o outro funciona, fica muito melhor a convivência, vocês podem se adaptar ali na convivência no dia a dia, né? Principalmente no relacionamento amoroso, por exemplo. Vocês vão, quem é casado, por exemplo, vai dividir a vida juntos ali. Então é importante um entender um pouquinho do outro, o que é importante, né? O homem entender um pouquinho o que é importante para a mulher, que talvez para ele não faça sentido, e a mulher entender um pouquinho do que é importante para ele, para a convivência ser boa. E mais uma coisinha, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma dica para vocês de livros, de um livro, aliás, um livro que fala sobre o tema, por exemplo, de como funciona a mente do homem e a mente da mulher em um relacionamento. O livro, como um todo, é importante, porque ajuda muito os casais, né? Então, esse livro é basicamente de relacionamento, que eu quero indicar para vocês. E tem uma parte que fala como entender a mente do homem e como entender a mente da mulher, que é bem diferente a forma de pensar, a forma de ver as coisas. Então, eu quero deixar esse livro aqui, Casamento Blindado 2.0, de recomendação para vocês, principalmente na questão de relacionamento amoroso, sentimental, romântico, relacionamento romântico. Esse livro aqui vai ajudar muito vocês num todo, e também tem uma parte que fala sobre as diferenças como a cabeça do homem funciona, como a cabeça da mulher funciona, então vale muito a pena você ler. Nem ia falar sobre esse livro aqui, mas me veio na mente para recomendar esse livro para vocês, para ajudar vocês a entender um pouco como funciona a cabeça um do outro e poder, né, ajustar bem melhor um relacionamento aí. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Até o próximo. Beijos, tchau, tchau.